Oi, gente. Eu espero que todos vocês estejam bem. Como disse a semana passada, se cuidando, né? E torcendo para que logo, logo nós possamos estar juntos novamente. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos dar início ao módulo 4. O módulo 4 ele é referente aos primeiros reinos de seres vivos que existem na natureza. Reino Monera, Reino Protista e Reino Fungi. No vídeo de hoje, nós vamos estudar tudo sobre o Reino Monera, tá? Então, eu preciso que vocês peguem a apostila de vocês, o caderno, caso queiram fazer alguma anotação, e prestem atenção nas orientações que eu vou dando durante o vídeo, para que dessa forma fique melhor o entendimento de vocês do assunto e a organização, tá? Hoje nós vamos trabalhar da página 23 até a página 26 da apostila, ok? Então vamos lá. Como nós estamos iniciando um módulo novo, vamos ver quais são os objetivos desse módulo. O primeiro é identificar as diferenças entre os organismos pertencentes a cada um desses três reinos. Então, ao final do módulo, vocês têm que saber quais são as diferenças entre os seres vivos do reino Monera, do reino Protista e do reino Fungi. E o segundo objetivo é relacionar patologias causadas por esses organismos, assim como sua prevenção. É a gente saber que alguns dos seres vivos pertencentes a esses reinos, eles podem nos causar problemas, tá? São doenças. E como que a gente pode nos prevenir dessas doenças, certo? Então, esses são os objetivos. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é, olha só, neste módulo serão descritos alguns seres vivos sobre os quais você já deve ter algum conhecimento. Para que possamos acrescentar outras informações a respeito desses seres, você deverá preencher os espaços em branco com os seus conhecimentos. Então, na página 23 da apostila, vocês têm essas 4 questões para me responder. Sobre as bactérias, responda. Letra A, como que elas são? Como vocês imaginam que uma bactéria é? Letra B, onde que elas podem ser encontradas? Em que locais nós podemos encontrar bactérias? Letra C, elas podem ser úteis? Elas têm alguma utilidade? Se sim, como que elas podem ser úteis? E letra D, quando que essas bactérias elas são consideradas prejudiciais? Então agora vocês vão pausar o vídeo, responder as 4 questões e depois voltar para o vídeo, tá bom? Bom, pessoal, os seres vivos que fazem parte do reino Monera são as bactérias e as cianobactérias, tá? Esses seres vivos, eles são micro-organismos unicelulares e procariontes. O que isso quer dizer? Que eles são formados por uma única célula e que essa célula, ela não tem núcleo. O material genético, ele fica disperso, ele fica solto lá no citoplasma da célula. Isso é ser procarionte. As bactérias, elas são microscópicas, nós não conseguimos vê-las a olho nu, tá? Se eu quiser fazer observação de uma bactéria, eu vou precisar contar com a ajuda de um microscópio. E essas bactérias, elas podem viver isoladas ou elas podem formar colônias, tá? Olha o exemplo aqui da primeira foto. Cada uma dessas estruturas aqui, ó, é uma bactéria, tá? Apesar de terem várias na foto, cada uma delas está sozinha, elas não estão unidas umas às outras, ok? Então, essas bactérias são isoladas, elas vivem isoladas. E nessa segunda imagem, isso aqui é uma placa de Petri. Nesse local, a gente consegue fazer um meio de cultura. E nesse meio de cultura, as bactérias elas encontram tudo que elas precisam para sobreviver. Elas encontram alimento, elas encontram água. E como elas vão sobreviver nesse local, elas conseguem se reproduzir. Quando aumenta a quantidade de bactérias, elas vão se juntando, elas vão ficando perto umas das outras e formam colônias, tá? Cada colônia tem milhares de bactérias. Então, por exemplo, esse ponto é uma colônia, esse outro ponto é outra colônia, esse outro é outra colônia. Então, as colônias nós conseguimos ver a olho nu, tá? Mas as bactérias que fazem parte dessa colônia não, ok? Outra coisa, as bactérias, elas vão viver nos mais diversos ambientes. Então, a gente encontra bactéria vivendo no nosso intestino, a gente encontra bactéria vivendo no estômago de ruminantes, do boi, da vaca, a gente encontra bactéria no ar, no solo, enfim. E existem também as bactérias que vivem em ambientes extremos,
que vivem em fendas de vulcões, que vivem em locais onde a salinidade da água é muito alta, bactérias que resistem a temperaturas altas, ok? Então, nós encontramos em diversos tipos de ambientes mesmo. E essas bactérias, as células que formam as bactérias, têm alguns tipos, tá? E por causa dessa variação de tipo celular, nós temos variações de tipos de bactérias. Então, nós temos as bactérias do tipo Coccus, tá? Que são esferazinhas, ó. Então, aqui uma bactéria, aqui outra bactéria. Então, a gente tem as bactérias chamadas de Coccus. Nós temos as bactérias chamadas de bacilos, ó. Uma bactéria, outra bactéria, parece um bastão essa célula. Nós temos as bactérias que são chamadas de espirilos, que elas são torcidinhas, enroladinhas, tipo a espiral do caderno, tá bom? E ainda nós temos as bactérias que são chamadas de vibrião. Ela tem também o formato de um bastãozinho, tá vendo? Mas ela tem essa outra estrutura aqui que são os flagelos, que nós vamos ver daqui a pouco para que serve. Então, são esses 4 tipos de bactérias que nós encontramos. Como é a estrutura das bactérias? Então, as bactérias, como qualquer outra célula, né, elas têm algumas estruturas básicas. Então, elas têm membrana plasmática, certo? Que vai separar o meio interno do meio externo. É isso que a membrana plasmática faz. Tem o citoplasma, que preenche a célula. Aqui tem uma estrutura que é uma organela, que é o ribossomo, que é responsável por produção de proteína, mas isso é assunto lá do 8º ano. Tem o nucleoide, que é o local onde o material genético fica. Então, aqui, ó, é o nucleoide, tá bom? E tem o plasmídio, que é mais um pedaço de material genético, que nós chamamos de DNA circular da bactéria. E aqui vocês vão ver os flagelos, só que as bactérias elas podem ou não ter flagelos, aí vai depender do tipo de bactéria, tá? Essa bactéria que está representada na imagem é um vibrião, então vai ter flagelo. E uma estrutura que as bactérias têm é a parede celular. Essa parede celular é para dar mais resistência para a célula, tá bom? Só que aqui do lado, se vocês observarem, além de todas essas estruturas que eu disse, tem uma estrutura a mais, que é a cápsula. A cápsula é para proteger, para dar mais resistência ainda às células, tá? As bactérias patogênicas, que são as bactérias que nos causam problemas, que nos causam doenças, elas são possuidoras de cápsula. Por quê? Quando a gente tem uma doença causada por bactéria, a gente vai tomar antibiótico, certo? E esse antibiótico, a função dele é matar as bactérias. Então, para que elas consigam ser mais resistentes ao efeito dos remédios, tem essa cápsula para protegê-las ainda mais, tá bom? Então, as bactérias patogênicas têm cápsulas, as bactérias que não nos causam danos, elas não têm cápsula, elas têm. Bom, como que ocorre a nutrição das bactérias? Como que essas bactérias elas vão conseguir nutrientes para a sobrevivência delas? As bactérias elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. As bactérias autótrofas são aquelas que produzem seu próprio alimento. E como que esse alimento ele vai ser produzido? Ele vai ser produzido através do processo ou de fotossíntese ou de quimiossíntese. A fotossíntese é aquele processo que vocês já conhecem, que é preciso de gás carbônico, é preciso água e luz solar, tá? Para que possa acontecer uma reação e ser produzido glicose, que vai ser o nutriente da bactéria, e oxigênio. Então, essa é uma das maneiras que as bactérias autótrofas se alimentam, que elas conseguem nutrientes, tá bom? E o outro processo é a quimiossíntese, que é muito parecido com a fotossíntese, só que não é necessário a luz, certo? A quimiossíntese ela ocorre na ausência de luz, sem problema algum. Então, dessas duas maneiras, as bactérias autótrofas elas se nutrem. E as bactérias heterótrofas são aquelas que vão precisar, de alguma maneira, absorver os nutrientes. Elas precisam conseguir esses nutrientes com algum outro ser vivo, de algum outro lugar, tá? Então, nós vamos encontrar as bactérias que são chamadas de saprofágicas ou decompositoras, certo? Vocês já conhecem, a gente estudou as bactérias decompositoras no ano passado em cadeia alimentar. O que acontece? Quando algo morre, essas bactérias elas vão lá, elas quebram as moléculas do ser vivo que acabou morrendo e através dessa quebra das moléculas elas conseguem absorver os nutrientes necessários para elas, tá bom? E existem também as bactérias parasitas, que
essas bactérias parasitas, elas vão retirar o alimento que elas precisam de algum outro ser vivo. E quando elas fazem isso, elas acabam causando problemas para esse ser vivo do qual elas estão retirando o alimento, tá? Então são chamadas também de bactérias patogênicas, porque nos causam doenças. Então é dessa maneira que as bactérias elas conseguem se nutrir. E a respiração? Bom, gente, primeira coisa, o que é respiração, né? Respiração é a extração de energia das moléculas de alimentos. Então, as bactérias elas se nutrem, elas absorvem, elas produzem essas moléculas de alimentos e através da quebra dessas moléculas de alimento, a energia vai ser liberada para a sobrevivência delas. E essa extração de energia das moléculas de alimentos, elas podem acontecer de duas maneiras: com a presença de oxigênio e na ausência de oxigênio. Então, por isso, nós temos dois tipos de respiração, tá? O primeiro tipo é a respiração aeróbica. O que é a respiração aeróbica? É quando é necessário a presença de oxigênio para a molécula de alimento ser quebrada e ser gerada energia para a bactéria. E o outro tipo de respiração é a respiração anaeróbica. Na respiração anaeróbica, acontece a quebra da molécula de alimento, acontece a liberação de energia, só que para isso acontecer não é preciso a presença de oxigênio, tá bom? Então, a respiração anaeróbica, ela acontece na ausência de oxigênio. Então, respiração aeróbica na presença de oxigênio, respiração anaeróbica na ausência de oxigênio. Como as bactérias elas conseguem se reproduzir? Elas se reproduzem de duas maneiras, através de reprodução assexuada e através de reprodução sexuada. O que vocês precisam lembrar sempre? Todas as vezes que eu falo de reprodução assexuada, não existe troca de material genético. E todas as vezes que eu falo de reprodução sexuada, existe troca de material genético, tá? A reprodução assexuada das bactérias ela é chamada de bipartição. Tá bom? Então vamos ver como que isso acontece. Olha só, eu tenho uma bactéria aqui, tá? Representada na letra A. Essa bactéria, o material genético dela, que está aqui representado por esse novelado aqui, pretinho no meio, ele vai se duplicar. Então, ó, o material genético se duplicou. O que começa a acontecer? A membrana plasmática ela começa a se esticar, o citoplasma aumenta de volume, tá? E no final do processo, duas novas células são formadas, tá bom? Uma célula, duas células. Como não tem troca de material genético, essas duas células que foram originadas, elas são idênticas a essa célula inicial aqui que deu origem a elas, tá bom? E a reprodução sexuada, como que acontece? Eu tenho uma bactéria, que a gente fala que é a bactéria masculina e feminina, certo? Então, ó, tem o material genético aqui, tem o material genético aqui. O que a célula masculina tem? Ela tem o plasmídio, que é o DNA circular, tá bom? Então, é esse plasmídio que um pedaço dele vai ser fornecida para a bactéria feminina aqui. E olha só, no final do processo, essa bactéria feminina ela é diferente da que começou o processo, tá bom? Por quê? Porque teve mistura de material genético, porque um pedaço do DNA da célula masculina veio para a célula feminina, certo? Então, tem uma célula diferente que foi formada no final do processo da reprodução sexuada. Então, são dessas duas. Bom, as bactérias decompositoras, nós já estudamos um pouquinho sobre elas no ano passado, quando nós estudamos cadeia alimentar, tá? Então, elas, juntamente com os fungos decompositores, eles são super importantes no ciclo de vida do nosso planeta, tá bom? Então, elas fazem a reciclagem de nutrientes no ambiente, certo? Por exemplo, os compostos que fazem parte de um ser vivo, e quando esse ser vivo morre, a ação das bactérias decompositoras faz com que esses nutrientes retornem para o ambiente e assim fiquem disponíveis novamente para um outro ser vivo, no caso os produtores, né, que absorvem os nutrientes.
Quando elas fazem essa reciclagem de nutrientes, elas permitem que o fluxo de energia aconteça, tá? Através da cadeia alimentar. Então, a energia vai passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, e quando esses seres vivos eles morrem, essa energia ela acaba voltando para o ambiente. Tá? Como que a decomposição ela acontece? A decomposição acontece através da quebra de substâncias complexas em substâncias mais simples. Então, moléculas que são mais complexas, que formam os cadáveres dos seres vivos, elas são quebradas, elas são transformadas em substâncias mais simples, e essas substâncias mais simples, elas são aproveitadas, tá? E elas são recolocadas no ciclo. Como assim? Essas substâncias mais simples, elas vão para o solo, por exemplo, tá? E aí, quando estão lá no solo, essas substâncias elas ficam disponíveis para as plantas. As plantas absorvem essas substâncias passam a fazer parte do corpo das plantas e vão estar disponíveis para os consumidores, tá bom? Então, aí morre uma planta, morre um consumidor, morre alguém, de novo, acontece a quebra das substâncias complexas em substâncias simples, as substâncias voltam para o ciclo, vão para os seres vivos de novo, voltam para o ambiente e assim por diante, tá? Por isso é um ciclo, ok? Essa imagem, pessoal, ela mostra bem, tá? Como que acontece essa reciclagem dos nutrientes. Então, ó, o coelho se alimentou da planta e absorveu os nutrientes que estavam presentes na planta, tá bom? E esses nutrientes, então, passaram a fazer corpo desse animal. Por um motivo qualquer, esse animal morreu, a planta morreu. Quem entrou em ação? Entrou em ação as bactérias decompositoras. E aí, o que elas vão fazer? Elas vão reciclar os nutrientes que faziam parte do corpo do coelho, vão reciclar os nutrientes que faziam parte do corpo da planta e vão fornecer esses nutrientes para o solo, tá? Por exemplo, aqui os sais minerais, certo? Então, o que elas fizeram? Elas quebraram substâncias complexas que estavam presentes no corpo da planta, no corpo do animal, transformaram essas substâncias complexas em substâncias mais simples. Essas substâncias mais simples ficaram no solo, como por exemplo os sais minerais, e esses sais minerais eles estão disponíveis para uma próxima planta absorvê-los, tá? E aí esses sais minerais vão passar a fazer parte do corpo da planta. Quando o animal se alimenta da planta, esses sais minerais passam a fazer. Existem as bactérias que nós chamamos de fermentadoras. O que essas bactérias fermentadoras elas fazem? Elas transformam moléculas orgânicas em energia sem o oxigênio, tá? Então, relembrando, quem são moléculas orgânicas? São moléculas que têm o carbono na sua composição. Então, essas bactérias elas vão quebrar, elas vão transformar essas moléculas. Através desse processo de transformação, vai ser gerada energia para que elas possam sobreviver, e tudo isso acontece sem a presença, do oxigênio, tá? E existem dois tipos de fermentação. A fermentação lática. Como que essa fermentação lática funciona? As bactérias elas vão quebrar os açúcares que estão presentes no leite. Quais açúcares são esses? A lactose, tá? Então as bactérias elas vão lá, elas transformam a lactose, beleza? E aí, através dessa transformação, vai ser gerada energia para elas. Quando elas fazem essa transformação, é produzido o ácido lático. E o ácido lático ele é responsável por fazer a coagulação do leite, tá? E aí, a partir do processo de coagulação do leite, é possível produzir coalhada, produzir iogurte, produzir queijo, certo? E o segundo tipo de fermentação é a fermentação alcoólica, que é quando as bactérias elas quebram as moléculas do álcool etílico, elas transformam as moléculas do álcool etílico e gera energia para elas, tá? E após esse processo de transformação do álcool etílico, é gerado o ácido acético. Por exemplo, gente, a produção de vinagre acontece dessa maneira, tá bom? A produção de vinho acontece dessa maneira. Então, essas bactérias fermentadoras, elas são utilizadas na indústria alimentícia, elas são utilizadas para produzir alguns alimentos. Um outro tipo de bactéria que existe são as bactérias nitrificantes ou fixadoras de nitrogênio. Então, como o próprio nome diz, elas fixam nitrogênio, tá? E aí elas vão fornecer alguns compostos nitrogenados para as plantas.
Como que isso acontece? Essas bactérias, elas vão se associar com raízes de leguminosas, então elas se associam com raiz de feijão, de soja, de amendoim, tá? Aqui na imagem, ó, essas bolinhas aqui são associações, certo? De bactérias com as raízes. E o que elas fazem? Essas bactérias elas vão fixar o nitrogênio presente na atmosfera, vão fixar o nitrogênio que está dissolvido na água e vão transformar esse nitrogênio em compostos nitrogenados, por exemplo, em amônia, em nitrito, em nitrato, e aí elas vão fornecer essa amônia, esse nitrito, esse nitrato para a planta. E por que isso é importante para a planta? É importante porque quanto maior a quantidade de compostos nitrogenados que a planta tem, maior é a quantidade de proteínas que a planta vai conseguir produzir, tá? Por isso que essa associação é super útil, tá bom? E, pessoal, existem também as bactérias que são patogênicas, né? São as bactérias que vão parasitar nosso corpo ou de qualquer outro ser vivo, e por causa delas fazerem isso, elas acabam nos causando doenças, tá bom? E aí, quando a gente tem alguma doença causada por bactéria, a gente pode, por exemplo, tomar antibióticos. Antibióticos são remédios que são responsáveis por combater as bactérias. O que eu preciso que vocês façam agora? Façam a leitura do texto que está na página 26, certo? Que é a descoberta dos antibióticos e aparecimento das superbactérias. Então, vocês vão fazer a leitura e depois voltem aqui. Então, pausem o vídeo, façam a leitura e depois vocês voltem aqui para terminar o conteúdo. Os outros seres vivos que fazem parte do reino Monera são as cianobactérias. Antigamente, elas eram chamadas de algas azuis, por causa da coloração verde azulada que elas possuem. Porém, quando foram analisadas as células das cianobactérias e das algas, perceberam diferenças, tá? As células das cianobactérias, elas são procariontes, e as células das algas, elas são eucariontes, e por isso elas não podem ser consideradas algas. E aí elas vieram fazer parte do reino Monera. Elas habitam a superfície dos mares, oceanos, rios e lagos, então elas são seres vivos aquáticos, tá bom? E as células delas possuem clorofila. E por conta de possuir clorofila, elas são fotossintetizantes, elas realizam fotossíntese. Então, elas têm uma importância ecológica bem grande, tá? Primeiro, que elas são as principais produtoras do ambiente aquático. Lembra lá do fitoplâncton, que a gente já discutiu algumas vezes? As cianobactérias são parte desse fitoplâncton. E também elas produzem uma quantidade muito grande de oxigênio para o nosso planeta, tá? Então, essas são as importâncias ecológicas que as cianobactérias elas têm. E, pessoal, essa parte de relações ecológicas não tem na apostila. Se vocês quiserem, anotem aí no caderno, mas é só para vocês precisam saber, tá? Que essas relações acontecem. O que são relações ecológicas? São um envolvimento entre dois ou mais seres vivos, tá? Esse envolvimento entre dois ou mais seres vivos pode ser de seres vivos da mesma espécie ou de espécies diferentes. E as relações, elas são classificadas como harmônica ou desarmônicas. As relações harmônicas é assim: os seres vivos que fazem parte da relação, ou eles são beneficiados, tá? Então, eles tiram benefício dessa relação, ou então, para eles, essa relação é indiferente, não causa bem nem mal. Isso é uma relação harmônica. E na relação desarmônica, um ser vivo vai ser beneficiado e o outro vai ser prejudicado, tá? Então, agora eu vou citar para vocês quais são as relações ecológicas que existem entre as bactérias e algum outro ser vivo. A primeira relação é o mutualismo, tá? O que é o mutualismo? No mutualismo, duas espécies estão envolvidas e ambas são beneficiadas, tá? E uma não pode viver sem a outra, uma espécie não pode viver sem a outra, tá bom? Então, as duas espécies são beneficiadas e uma não pode viver sem a outra. Um exemplo de mutualismo são as leguminosas e as bactérias fixadoras de nitrogênio, certo? Quais são os benefícios? As bactérias vão fixar o nitrogênio e fornecer esse nitrogênio para a planta, então esse é o benefício para a planta, tá? O nitrogênio que a bactéria vai fornecer. E, gente, para a bactéria, o benefício é que a planta vai fornecer alimento e proteção para elas, tá bom? Então, nesse caso, as duas são beneficiadas.
A próxima relação ecológica que existe com as bactérias é a protocooperação. O que é a protocooperação? Gente, os dois também são beneficiados, tá? São as bactérias que vivem no intestino dos vertebrados e vão auxiliar no processo de digestão. Por que é bom? Que o alimento que não foi digerido, a bactéria digere e acaba liberando nutrientes para esse ser vivo e elas conseguem se alimentar desse alimento que não estava sendo digerido pelos seres vivos, pelos vertebrados, tá bom? São essas bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal. Então, o que acontece na protocooperação? As bactérias são beneficiadas por utilizar a parte do ser vivo que os vertebrados se alimentaram, tá? E o vertebrado é beneficiado porque conforme essa bactéria vai utilizando esse alimento, nutrientes vão sendo liberados e os vertebrados absorvem esses nutrientes. E a outra relação que existe é o parasitismo. E no parasitismo, gente, um ser vivo é prejudicado e o outro vai ser beneficiado, tá? O ser vivo que é prejudicado, ele é sempre chamado de hospedeiro. E o que causa o prejuízo e que acaba sendo beneficiado é chamado de parasita. Então, todas as bactérias que nos causam doenças, que são as bactérias patogênicas, elas fazem parte, elas são parasitas, tá? Então, entra nessa relação ecológica de parasitismo, ok? São essas as relações ecológicas, então, com bactérias que eu precisava explicar para vocês. E por fim, a tarefa de casa. Vocês vão fazer a tarefa da página 53, onde vocês vão elaborar um folheto de uma campanha para aplicação competente e responsável dos antibióticos, tá bom? Então, para vocês fazerem com maior conhecimento, leiam mesmo o texto da página 26, que eu já pedi para vocês lerem ali atrás. Façam esse folheto numa folha de papel sulfite e deixem esse folheto no meio da apostila. E a outra parte da tarefa são os exercícios que o Nelson vai enviar para vocês, tá? Esses exercícios vocês podem imprimir e responder na folhinha que vocês imprimiram e grampear ou colocar um clips ali junto com a página 53, ou então copiem os exercícios no caderno e respondam no caderno, tá bom? Então, eu fico por aqui, daqui a pouco a gente se encontra no vídeo de correção de tarefa de casa. Até já, gente!